Como vocês sabem, gosto bastante de falar sobre esse aspecto, e vocês já me ouviram falar sobre as origens do Fórum Econômico Mundial, do relatório sobre os limites do crescimento e tudo mais. Então, vamos pular alguns detalhes mais sutis, mas em 1972, o Clube de Roma publicou um relatório sobre os limites do crescimento, no qual eles previam, entre aspas, que a sociedade começaria a entrar em colapso por volta de 2030. E a razão é, bem, eles afirmam que isso se deve à discrepância entre a escassez de recursos e o crescimento populacional. Portanto, provavelmente deveríamos nos perguntar, eles foram incrivelmente precisos em sua previsão do cronograma para o colapso da sociedade? Ou por outro lado, foi projetado para se adequar ao seu plano de transição? Quer dizer, vamos lá, com base em tudo que eles erram com seus modelos de previsão. Você sabe, eu realmente não acho que estamos nos arriscando ao sugerir que é muito improvável acreditar que desta vez, milagrosamente, esta previsão é a única vez que eles acertaram em cheio. Então sim. Além disso, eles falam abertamente sobre seu plano para mudar o mundo e estão seguindo isso à risca. No entanto, para mim, o aspecto realmente insidioso é a manipulação psicológica envolvida nisso. Algo sobre o qual eles também são bastante abertos. Parece que eles realmente acreditam nisso. Nem sei como você chamaria isso. Uma espécie de provérbio. E basta citar, as civilizações precisam de um mito para viver. Fim da citação. Assim, como seguimento aos limites do crescimento, o Clube de Roma publicou um livro intitulado A Revolução Global Final. Isto foi escrito por Alexander Kimb e Bertrand Schneider. Assim, no verso do livro fala sobre o Clube de Roma e passo a citar Alexander Kimb, um dos cientistas mais respeitados da Grã-Bretanha, é membro fundador do Clube de Roma, que inclui entre os seus membros muitas figuras públicas, empresários e industriais líderes, cientistas, chefes de Estado. Bertrand Schneider, secretário-geral do Clube de Roma, também é membro da Academia Mundial de Arte e Ciência. Ok, então sim. Esses caras são certificados como Illuminati, certo? A propósito, só tô brincando, não se preocupe com isso. Bem, tô meio brincando, ok? Tô meio brincando. De qualquer forma, o que quero dizer é que neste livro eles traçam o plano para permitir que esta agenda avance. Na procura de um novo inimigo que nos unisse, tivemos a ideia de que a poluição, a ameaça do aquecimento global, a escassez de água, a fome e coisas do gênero seriam suficientes. Todos esses perigos são causados pela intervenção humana. O verdadeiro inimigo, então, é a própria humanidade. Então lembra-se do meu argumento sobre como as civilizações precisam de um mito para viver? Bem, sim, acho que eles levaram isso muito a sério. Agora, tudo bem. Para compreender como tudo isto desempenha um papel, bem, o Fórum Econômico Mundial começou como uma ideia do Conselho de Relações Exteriores e de Henry Kissinger. E, veja, Henry Kissinger foi o mentor de Klaus Schwab e eles se conheceram em Harvard. A primeira reunião do Fórum Econômico Mundial ocorreu em 1971. No entanto, foi a terceira reunião que realmente colocou tudo em movimento. Sim, o orador principal desse evento foi um homem chamado Aurélio Pesce, outro despovoacionista que também foi membro fundador do Clube de Roma. E cito o website do Fórum Econômico Mundial, de 1973, um aviso presciente sobre o ambiente. Assim, dois desenvolvimentos distinguem a terceira reunião de Davos. Primeiro, Aurélio Pesce, o industrial italiano, fez um discurso sobre seu livro Os Limites do Crescimento, que causou sensação ao pôr em causa a sustentabilidade do crescimento econômico global. Os autores descrevem as escolhas que a sociedade teve de fazer para conciliar o desenvolvimento econômico e as restrições ambientais. Então você sabe, Klaus Schwab continua falando sobre o Manifesto de Davos, que também se originou daquela reunião em 1973. E ele fala sobre como vão atualizar o Manifesto de Davos para o 50º aniversário do Fórum Econômico Mundial. E sim, Klaus, ninguém se importa. E bem, eles não deveriam se importar porque cada livro que esse cara lança são basicamente delírios loucos de um lunático. Mas de qualquer forma, vamos em frente. O ponto principal aqui é que o Fórum Econômico Mundial e o Clube de Roma estão inextricavelmente ligados. Eles têm trabalhado neste plano 2030 desde a década de 70. E essas duas entidades, o Fórum Econômico Mundial e o Clube de Roma, bem, têm as mesmas opiniões sobre a humanidade. E sim, não vai parecer bom para nós. Quero dizer, sim, eles estão trabalhando para o mesmo futuro. Veja, os limites ao crescimento colocaram-nos no caminho da Agenda 21, que
claro, como sabemos, Nancy Pelosi ajudou-nos a assinar esse acordo em 1992, na Cimeira da Terra no Rio. No entanto, a partir daí, a Agenda 21 rapidamente se tornou o que é comumente conhecido como Agenda 2030. E sim, estes são basicamente apenas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Fórum Econômico Mundial, da ONU, e sim, são praticamente a base para todo o caos que vemos hoje. Da guerra Ucrânia-Rússia à desestabilização econômica global, à agitação civil e sim também à ascensão de governos autoritários, mas isso não é tudo. Sim, também podem ser atribuídos à ascensão do pensamento autoritário apenas no seio das massas. E a razão é porque eles incutiram estes princípios fundamentais na sua ideologia em toda a educação pública. Como disseram, procuravam um novo inimigo, e o inimigo é a humanidade. Quero dizer, vamos lá, eles falam abertamente sobre isso. Você sabe, tudo bem? Então mais um ponto sobre isso antes de voltarmos dessa tangente. O ambientalismo não é o problema. Não conheço uma pessoa que não queira resolver a poluição, proteger as florestas tropicais, limpar os oceanos, descobrir uma forma de impedir que os microplásticos destruam praticamente tudo. Somos todos a favor disso. Mas o problema é que eles estão usando isso para manipular as pessoas, usando esse sentimento. E, sim, eu acredito. O perigo mais significativo para o nosso mundo são os sociopatas loucos por poder que subjugarão o mundo à sua vontade e farão tudo pela sua nova ordem econômica. Agora, para quem realmente acredita na narrativa, não sei o que dizer. Os mercados de carbono e as pontuações de crédito social não vão mudar o clima. É apenas um estratagema para controlar você. Você sabe quando estávamos falando sobre as origens do Fórum Econômico Mundial e do transhumanismo? Bem, me deparei com uma citação de um homem chamado Arnold Toynbee. E se você não sabe, esse cara tem ligações com as origens da agenda despovoacionista transhumanista moderna. Ele tem ligações com caras como Cecil Rhodes e o Instituto Tavistock, acredito. Ele está até conectado com caras como Alfred Milner e os grupos Roundtable. De qualquer forma, disse ele, e passo a citar, o culto à soberania tornou-se a principal religião da humanidade. É que Deus exige sacrifício humano. Fim da citação. Agora acho que é uma citação interessante, porque da maneira como a interpreto, é um ótimo exemplo de seu desdém presunçoso. E mostra coletivamente como todas essas pessoas pensam. Porque esta ideia de que a soberania é algo a condenar, que a soberania seja a nível nacional ou a nível individual, que a soberania está de alguma forma a impedir o progresso humano, quer dizer, é uma loucura. Todos eles tinham uma estranha visão de mundo coletivista. Sim, eles pareciam acreditar que uma autoridade global centralizada resolveria todos os problemas da humanidade. Então, mais uma vez na citação, ele menciona que a soberania se tornou a principal religião da humanidade, e seu Deus exige sacrifício. Você sabe que também é muito interessante porque o ponto central de toda a sua filosofia é que o sacrifício humano não é apenas necessário, mas também obrigatório, devido à sua visão utópica. Quer dizer, vamos lá, eles falam abertamente sobre como precisam de menos pessoas no planeta. Portanto, na sessão a que acabamos de assistir aqui no Fórum Económico, penso que há realmente uma sensação de alívio na sua franqueza. Se levantou alguns problemas que outros são... Esse é o meu problema. Todos os grupos religiosos estão contra mim porque estou falando de população. Eles querem mais almas. Eu quero menos no planeta. Então é isso que espero. Que podemos, quero dizer, o planeta pode sustentar algo como 1 bilhão de pessoas, talvez 2 bilhões, dependendo de quanta liberdade e quanto consumo material você deseja ter. Se você quer mais liberdade e mais consumo, precisa ter menos gente. Inversamente, você pode ter mais pessoas. Quer dizer, poderíamos até ter 8 ou 9 mil milhões, provavelmente, se tivéssemos uma ditadura muito forte, o que é inteligente. E a ideia de que o governo global acabaria com o conflito é muito engraçada. Quero dizer, é claro, para tirar a autonomia do mundo e forçar um sistema de crenças, o que poderia dar errado? Bem, isso vai levar a muito mais conflitos. E certamente estes ideólogos monstruosos considerariam que se tratava de um sacrifício muito necessário. Um sacrifício cujo preço seria pago com a extinção da vida humana. Sim, eles diriam que é tudo para um bem maior. E na verdade, estamos a ver isto acontecer neste momento, enquanto centenas de milhares de pessoas são enviadas para a morte na Ucrânia. Mas você sabe, não se preocupe com isso, porque como dizem, faz parte do quadro geral.
De qualquer forma, na recente terceira Cimeira Mundial de Governo, apesar do que possam pensar de Elon Musk, não importa em que lado do drama vocês residam, quanto a mim, estou decididamente indeciso sobre ele. Mas penso que deveríamos dar-lhe algum crédito por dizer a todos que o governo mundial é uma ideia terrível. Terrível. E ele fez isso na cúpula mundial do governo. Então sim, isso exige muita coragem, você não acha? Uma coisa que devo dizer, e sei que isto se chama Cúpula Mundial do Governo, mas acho que deveríamos estar um pouco preocupados em realmente nos tornarmos um governo mundial único. Se me permitem dizer, queremos evitar a criação de um risco civilizacional ao termos, francamente, isto pode parecer um pouco estranho. Demasiada cooperação entre governos. Você sabe, se você olhar, digamos, para a história e a ascensão e queda das civilizações, que na verdade ao longo da história as civilizações surgiram e caíram, mas isso não significou a destruição da humanidade como um todo, porque elas foram elas. Houve todas essas civilizações separadas, que foram separadas por grandes distâncias. Então você sabe, enquanto Roma estava caindo, você sabia que o Islã estava crescendo, então você tinha uma espécie de califado indo incrivelmente bem, enquanto Roma estava indo terrivelmente. E isso, na verdade, acabou sendo uma fonte de preservação do conhecimento e de muitos avanços científicos. Então acho que queremos ser um pouco cautelosos sobre sermos um mundo de uma única civilização, porque se formos muito de uma única civilização, então a coisa toda pode desmoronar. Obviamente não estou sugerindo guerra ou algo assim, mas acho que queremos ser um pouco cautelosos para não cooperarmos demais. Parece um pouco estranho, mas só queremos ter alguma diversidade civilizacional, de modo que se algo der errado com alguma parte da civilização, a coisa toda não entre em colapso e a humanidade continue avançando. E sim, acho que ele está certo nisso. O governo global desestabilizaria o mundo para completar o colapso da civilização.